os tempos eram outros, lá vamos com 17 anos, digamos assim, não é? Portanto, eu fui presidente em 2003, já havia pertencido também à Comissão de 2000 e 2002, na qualidade de tesoureiro, que me deram algum conhecimento, alguma experiência que me facilitaram, de certa forma, depois a vida quando assumi a responsabilidade de ser presidente das festas em 2003, exatamente. Eu estava à espera de ser convidado para ser presidente ou foi uma surpresa para si? Naquela data, não propriamente, porque era habitual as pessoas que vinham na qualidade de vice-presidente ou tesoureiro de comissões anteriores, que já traziam alguma experiência e tinham demonstrado eventualmente também, segundo o entendimento dos responsáveis autárquicos, que poderiam eventualmente assumir essa responsabilidade, porque terão eventualmente dado provas de que teriam capacidade para tal. E por isso não me foi com muita surpresa, e foi àquela data foi até com algum agrado e algum orgulho, como é óbvio, ter sido convidado para tal. Quando, no momento em que é convidado, naturalmente que sente, mesmo que pudesse eventualmente estar à espera de ser convidado, sente o peso da responsabilidade de passar a ser já não o tesoureiro, mas a cara visível da realização das festas que normalmente iriam ter lugar em 2003, foi convidado em 2002 e tinha um longo percurso pela frente. Qual foi a sua sensação e a sua primeira preocupação quando, preto no branco, assumiu que ia ser o presidente das festas? Olha, isto era assim. Quando fui convidado para ser presidente da Comissão de Festas e liderar esse projeto, a Câmara Municipal, na pessoa do seu presidente, convidaram-me, como é óbvio, deram-me conhecimento oficial disso e depois publicitaram e publicaram esta nomeação. E obviamente que isto traz um peso e uma responsabilidade acrescida, porque as pessoas passam a ter a seu cargo toda uma visibilidade diferente, não só como pessoa, como cidadão, digamos assim, mas pelo peso da responsabilidade em relação à coordenação das festas. Porque as festas, àquela data, como agora, mas naquela data, sem qualquer dúvida, tinham um impacto muito grande e tinham uma visibilidade muito grande, não só no local, como também na diáspora e em outras partes. E, portanto, daí que a responsabilidade era muito grande, até porque as festas tinham atingido um patamar e um nível de qualidade que me preocupava manter e, se possível, melhorar. Em 2003, que eu procurei saber. Em 2003 a festa já tinha o seu caráter anual, portanto já tinha começado a fazer parte dos hábitos dos praenses contarem naquela data, no mês de agosto, com a sua festa. Naturalmente que foi preciso, no princípio, definir o tema e depois também um roteiro de trabalho que iria durar quase um ano e a escolha de uma equipa. Certo, a equipa que trabalhou comigo era uma equipa relativamente curta, porque cheguei a essa conclusão, e julgo que outras pessoas eventualmente também o terão chegado. Não necessitam uma comissão muito extensa e muito grande. O que é importante é ter pessoas competentes e que sejam pessoas-chave em determinados setores, porque as festas têm um figurino que implicam ter diversas vertentes. O tema das festas nesse ano foi escolhido por mim. A Câmara Municipal não me impôs, nem sequer tampouco arbitrou, porque às vezes poderia ter arbitrado algum tema de seu interesse, mas não foi o caso. Deu-me liberdade de eu escolher um tema. Esse tema que eu escolhi foi o cinema, e teve uma razão muito particular, porque os cortejos que eram feitos, na minha ótica, eram cortejos que eram bonitos. Os carros desfilavam no chão, todos os figurantes estavam bem vestidos, tinha uma grafia engraçada, mas tinha pouca vivacidade. O cinema, particularmente, trazia uma oportunidade, na sua vertente musical, de fazer carros que trouxessem maior ritmo, mais alegria, e julgo que conseguiu fazer-se isso. A componente financeira, o senhor que já tinha sido tesoureiro em edições anteriores, é sempre uma componente importante para quem assume... A componente financeira é sempre muito complicada, por variedíssimas razões. Portanto, é feito, como é óbvio,
uma estimativa orçamental tendo por base inicialmente as receitas possíveis. Essas receitas são um pouco variáveis porque à data, inclusivamente por razões que não vêm agora ao caso, nem interessam muito, o Governo Regional e a Secretaria de Educação e Cultura não apoiavam as festas da praia, por questões possivelmente de ordem política. E, portanto, os orçamentos eram feitos à base das receitas que adquiríamos de patrocínios publicitários, de empresas, de construção e outras, do comércio local, algumas receitas que a própria Comissão conseguia adquirir de alguns espetáculos e outros, e depois, obviamente, que a Câmara Municipal teria que entrar com a sua cota parte. E o orçamento depois, que era fornecido pela Câmara, era complementado, digamos assim, pelo comércio local, pelo mundo empresarial da Praia da Vitória. Sentiu esse apoio por parte dos seus pares, dos seus concidadãos? Eu neste período, por esses anos, havia, como em todos tem havido, dificuldades financeiras, comerciais e outras, mas o comércio, de uma certa forma, e à medida das suas especialidades financeiras, colaboravam com a Comissão, a troco de publicidade, que habitualmente eram feitas mais nos programas das festas, alguma também na rádio, e pouco mais do que isso, mas colaboravam e representavam uma percentagem bastante significativa do orçamento também. Pôr de pé uma festa com estas características também exige voluntariado por parte das pessoas que vão para além da Comissão, ou seja, quando a festa chega ou naqueles dias, naquelas semanas que antecedem a festa, só a Comissão não chega e, portanto, sentiu que há espírito de voluntariado, sentia-se já nessa altura espírito de voluntariado na Praia da Vitória para ajudar a festa? Sempre houve esse espírito. A Praia da Vitória, como outras localidades, seguramente terão sempre pessoas, há sempre pessoas que estão disponíveis para colaborar a título gratuito e, portanto, a Comissão, apesar de ser um leque de pessoas curto, tinha sempre em cada uma das vertentes do seu figurino, e refiro-me propriamente, por exemplo, à vertente do folclore, às filharmónicas e outras atividades que se faziam pelo meio, pessoas em que nós delegávamos competência, porque era preciso que, de facto, outras pessoas também nos ajudassem. E nunca tivemos qualquer tipo de dificuldade. Um leque de pessoas muito significativo que nos ajudaram sempre, do primeiro ao último dia, até porque as festas, né, há aquele tempo, e julgo que agora, de certa forma, apesar do figurino se ter alterado um pouco, já se torna até, de certa forma, um pouco cansativo, mas é o que se mantém por agora. Tinham complementavam-se com duas partes. Havia a Comissão das Festas propriamente dita e em paralelo, mas que fazia parte integrante das festas, a Feira da Gastronomia, com quem sempre tivemos também, a Comissão sempre teve uma relação de proximidade e uma colaboração muito estreita e que nos facilitava a vida a todas as partes e isso permitia que as festas decorressem com toda a normalidade e nunca tive qualquer dificuldade, nem senti da parte das pessoas com quem convidei e pedi colaboração de qualquer forma negativa. Portanto, sempre trabalharam connosco e sempre nos deram todo o apoio. Depois de praticamente um ano de preparação, chega aquele momento que antecede a saída do primeiro carro alegórico para o cortejo de abertura. Lembra-se do que é que sentiu nesse instante? É complicado, e digo-lhe que é complicado porque depois as pessoas que levam uns quantos meses a trabalhar nos carros alegóricos, em toda aquela organização, toda aquela estrutura que é difícil, é trabalhosa, porque se preocupam a fazer as coisas com rigor, com muita qualidade, e depois temos que ter em atenção todos os pormenores para que as coisas não falhem, desde os motores dos carros à própria iluminação elétrica, ao equipamento sonoro, tudo isto tem que ser visto e revisto minuciosamente e traz uma preocupação acrescida para que as coisas funcionem, porque à praia iam e vão, mas estariam lá milhares de pessoas de olhos postos em todo o desfile
e isso obviamente que traz-nos uma responsabilidade muito grande. Primeiro porque gostaríamos gostaríamos, como é óbvio, que as coisas decorressem da melhor forma, que o desfile fosse sempre nos mesmos moldes dos anos anteriores, mas sempre para melhor. Era esse o nosso intuito, é que conseguíssemos fazer ainda melhor do que aquilo que os outros tivessem feito, e depois porque também nos tinham valorado em nós a Câmara Municipal, os seus responsáveis autárquicos, e portanto não queríamos de maneira nenhuma defraudar essas expectativas, e era uma responsabilidade muito grande. Os carros, quando saíam, normalmente saíam dos bombeiros, do edifício onde os bombeiros estão instalados na Praia da Vitória, desfilhavam pelo Lar da Luz e a Rua de Jesus, passavam pela Câmara Municipal, e era habitual, não sei agora em que modos é que isto é feito, mas era habitual que a Comissão, o Presidente da Comissão, não estaria a acompanhar os carros, digamos assim, mas estaria representando a Comissão na Câmara Municipal com os responsáveis autárquicos e os convidados que a delegada entendia fazer. E, portanto, quando os carros vinham para a Rua de Abaixo, o telemóvel estaria sempre na mão à espera de que tudo está bem e não ter acontecido nenhum percalço de última hora que impedisse que o cortejo decorresse com toda a normalidade e com sucesso. Era isso que a gente pretendia. À luz desta distância, consegue situar um momento particular que o tivesse marcado durante a realização das festas e que não o tenha esquecido até hoje? Olha, há uns momentos que me marcaram e que não vou esquecer nunca, porque nós procurámos sempre fazer neste ano e nos anos anteriores, mas no ano em que fui presidente, procurámos trazer à Praia da Vitória espetáculos que estivessem em todas as vertentes, que fossem de encontro a todos os gostos, desde das músicas tradicionais, ao folclore, ao jazz, e portanto percorríamos um leque de música e de espetáculos que permitissem que todos ficassem satisfeitos. Neste ano particularmente nós procurámos, como já me tínhamos feito também em alguns anos anteriores, trazer uma banda de música que marcasse a diferença. Agora fazem espetáculos de menor expressão, mas naquela altura foi um ciclo. Procurámos trazer bandas de renome e que permitissem às pessoas ver aquilo que normalmente não viam. Neste ano nós procurámos trazer uma banda e conseguimos convencer os Scorpions, que era uma banda de renome internacional, já não estava exatamente no seu auge, mas ainda valia muito, à Praia da Vitória. E foi muito difícil trazer esta banda por variedíssimas razões. Primeiro, porque uma banda está acostumada a palcos com muita gente, milhares de pessoas, e muito exigentes no equipamento, no equipamento sonoro e no equipamento de luzes. E depois de ter conseguido um contrato com essa gente, à última da hora, falta aí uma semana para começar as festas, o seu responsável telefonou-me a dizer que eles que já não vinham. E isto foi o maior susto da minha vida, portanto não me esqueço nunca mais. Mas depois conseguiu-se ultrapassar essa questão que eles tinham levantado e acabaram por Scorpions e a Praia da Vitória. E naquele momento em que no final da festa sai o fogo de artifício, quando viu o último foguete a estalar, também se lembra daquilo que sentiu? Foi um alívio muito grande, porque também teve uma peripécia. Isto todos terão seguramente peripécias ao longo desses dias. No último dia nós íamos fazer um fogo que pela primeira vez ia ser feito na Bahia. Portanto, habitualmente o fogo de artifício fazia-se da Serra do Facho, Serra de Santiago, portanto, onde tem agora a imagem de Nossa Senhora, mas naquele ano nós destinámos a fazer uma coisa diferente e íamos lançar o fogo de artifício do mar, de um batelão, que era de uma empresa que estava aí na ilha, que eu ainda está, que era a Somag, e um areeiro. Mas o tempo não estava a permitir que isso fizesse. E eram 11 horas da noite, ainda não estava o batelão fixo no sítio correto, e enquanto lá não estivesse, o responsável pela Marinha não autorizava o lançamento do fogo. E, portanto, faltavam muitos poucos minutos, para aí uns 20 minutos para a meia-noite. Eu ainda não tinha a certeza se o fogo ia ser lançado ou não, porque estava um ligeiro vento e empurrava a embarcação para uma zona que não podia estar,
e punha em perigo os barcos que estavam na marina e não nos autorizavam fazer. Mas lá Deus quis que isto se resolveu, parece que foi um pedido especial e lá se conseguiu fazer o fogo. Por isso, quando o fogo se realizou e terminou, além do alívio do fogo, foi todo o alívio de que as festas tinham decorrido com toda a naturalidade, normalidade e, do meu ponto de vista, sem falsa modéstia, acho que correu razoavelmente bem. Sr. Armando, naturalmente que depois de ter sido Presidente da Comissão, continuou a acompanhar a evolução das festas da Praia da Vitória. Que imagem é que tem dessa evolução até aos dias de hoje? É tudo muito diferente ou ainda tudo se mantém mais ou menos como quando o senhor foi Presidente da Comissão? As expectativas põem-se cada vez mais alto para a realização da festa? Isso é assim, essa visão das festas, do meu ponto de vista, julgo que está a tardar um pouco em mudar o figurino. Eu julgo que o figurino que se implementou na praia das festas, que começou com a presidência do meu amigo Carlos Parreira em 2000, já lá vai com 20 anos. Acho que este figurino que está um pouco desgastado. Falta um pouco de imaginação e também de alguma coragem, porque isto não é fácil mudar esse figurino. Mas seja como for, eu julgo que já está a tardar não mudar algumas coisas que são importantes. Depois, julgo que as coisas, os cortejos têm sido feitos e as festas têm decorrido bem, com naturalidade. Não vejo nada de especial que possa criticar ou coisa que o valha. Aliás, nem este o caso. O que eu acho é que as festas que estão a ser mais do mesmo. E acho que estava na altura de alguém ter a coragem, como disse há pouco, de transformar este figurino, alterar-lhe um pouco. Não pode ser tudo de uma vez, mas alterar. Até porque havia algumas coisas que se faziam, que deixaram de se fazer, que trazia alguma alegria à noite, propriamente dita, animação de rua e outras atividades. Isso desapareceu. Mas há outras formas de o fazer. O que eu acho é que este